Márcio Atala é um especialista em saúde e bem-estar. Formou-se em Educação Física na USP, onde também fez pós-graduação em Nutrição aplicada ao exercício físico e doenças crônicas. Dedicou-se ao treinamento de atletas de alto nível e no ano de 2000 criou o portal bemestar.com.br, que acabou se transformando em livro e num programa do canal GNT. Em 2010, desenvolveu um reality show para a editora Globo, no qual, durante 3 meses, se propôs a mudar a vida de 6 pessoas sedentárias. O trabalho resultou em 13 DVDs encartados pela revista Época e o mesmo desafio foi levado para o programa Fantástico, desta vez com a proposta de dar mais qualidade de vida aos apresentadores Zeca Camargo e Renata Ceribelli. Atualmente, Márcio Atala é colunista da Época e prepara um novo DVD. Um guia completo para as pessoas que querem mudar seus hábitos e não sabem por onde começar. Obrigada por estar aqui conosco, Márcio. Eu que agradeço o convite. Bom, então aqui no 50 mais CBN, eu vou usar um dado, vou até pedir para você nos explicar, que somos no Brasil apenas 8% dos adultos considerados ativos no país. E com uma população de obesos e pessoas com sobrepeso, que já está chegando a 50% da população total. Como é que nós conseguimos chegar a esse ponto? Não só os de 50 ou mais, mas os de menos também, né? Então, isso não é vamos dizer assim, isso não é uma realidade só do Brasil. Isso é mundial. Estudos recentes, eles nos mostram que, independente da riqueza do país, ou onde ele está localizado, esses números crescem de obesidade no mundo inteiro. Aí começa a se procurar qual é a razão da obesidade. E muito se fala em alimentação ruim. Mas quando você pega e calcula quanto de caloria hoje por pessoa a gente come, comparado com 30, 40 anos, não dá nem 10% a mais, né? Vamos lembrar também que há 50 anos você não tinha chazinho verde, você não tinha óleo de palma, você não tinha nada disso, era na banha. Então começa a falar, alimentação... E se comia até menos, assim, em termos era alface apenas que se comia, os outros verdes eram desprezados, né? Eu fui criada, era salada de alface com tomate, ou tomate com alface, não tinha outra coisa. Hoje salada, se tiver só alface e tomate, as pessoas reclamam. Então, se dá um peso muito importante para a alimentação, mas não é bem assim. Aí quando você começa a observar como o nosso ambiente mudou, né? Então, o que eu digo de ambiente? Hoje, você precisa de alimento, você pega um telefone e você não dá 3 passos para ter esse alimento. Você não precisa se movimentar para nada. Hoje, a quantidade de escada rolante, você vai numa ponte aérea, você desce no aeroporto, você tem 2 escadas rolantes cheias, com fila, e uma escada normal, que fica vazia, não vai ninguém. É verdade, é verdade. Não vai ninguém. Então, shopping é a mesma coisa. E aí tem um estudo que mostra que uma pessoa que vivia na década de 70, comparada com hoje, gastava 400 calorias a mais espontaneamente. Só de se movimentar. Só de se movimentar. Então, quando a gente fala que a atividade física ela é importante, não necessariamente a atividade física que eu chamo de programada, né, que aí era uma academia. Mas como o ambiente mudou muito, fica mais fácil a gente programar 1 hora e fazer atividade física do que a gente tentar fazer de maneira espontânea. Porque trânsito, se trabalha muito, família, você acaba tendo pouco tempo para se movimentar. Você tem escada rolante, você tem elevador, o vidro do carro é elétrico, ninguém vai hoje. A direção é hidráulica. É hidráulica. É impressionante. Então, você não gasta mais calorias. E aí o IBGE fez esse estudo e concluiu que 22, 23% dos brasileiros são ativos. Agora, existe o pouco ativo e o muito ativo. Isso é uma determinação da Organização Mundial da Saúde. O que eles recomendam para ser considerado uma pessoa ativa, 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana. Os outros seriam pouco ativos. Melhor que nada, mas ainda distante do que a gente está querendo, né, falar, que é condicionamento, é você ter disposição. Principalmente quando você já não está mais, não vou nem mais falar das crianças, que hoje em dia também já estão mais gordinhas, porque
pulam menos corda, jogam menos bola do que antigamente, mas, quer dizer, você está chegando aos 50, você tem ainda muitos anos pela frente, né? 3, 4 décadas. Essa máquina que é o corpo tem que estar bem azeitada e você está lá, devagarzinho, quase parando, né? Você falou uma coisa interessante. A máquina está lá. Essa máquina foi programada para quê? O nosso corpo, ele foi programado para se mexer. Para se mexer. Nosso corpo, efetivamente, ele é preparado para o movimento. Nós somos a evolução da espécie. Então, lá atrás, a gente tinha que correr, caçar, e todo o nosso corpo, ele é programado para esse movimento. Então, imagina que você tem uma máquina preparada para o movimento e você não dá movimento para esse corpo. Então, o equilíbrio dele está comprometido. Você não dando movimento, ele, com o tempo, passa a não funcionar nesse equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Muito se fala hoje do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, muito bem, você tem o estresse, você libera mais cortisol. Voltando, esse hormônio, ele lá atrás, quando que ele era liberado? Numa situação de estresse, quando você estava caçando, quando você tinha lá, sei lá, quando vinha o bicho te pegar, né? Atrás, né? E aí você corria, você tinha uma ação física. Quando o cortisol é liberado, você tem uma mobilização de gordura no corpo, tá? Então, muito bem, antigamente você tinha essa mobilização. Gordura para o corpo, quer dizer, para ele ficar disparado, para ele ser posto em movimento. Hoje o cortisol é liberado, libera gordura e chefe na sua jugular. Não, mas é isso, e a gordura né? não tem saída. É né? exatamente isso. Então, você ia agora, o que acontece? Você está com o seu chefe, você está numa situação de estresse, você não pode sair correndo da sala. Você não pode matar. Podemos aconselhar em alguns casos. Pode brigar com o chefe, então. E aí o que acontece? Essa gordura, ela circula pelo corpo, porque ela está sendo mobilizada para ser gasta e não vai ser gasta, e ela é depositada na região abdominal, que a gente chama de gordura visceral. Que é a tal barriguinha que vai crescendo e que é preocupante. Isso, que o pessoal fala, então você repara muito bem os executivos, eles têm uma barriga maior e braços e pernas mais finos, porque eles perdem a massa muscular e a gordura se deposita na região do abdômen, que é a perigosa. Então, só isso para mostrar como o nosso corpo ele é preparado para o movimento. Então, se a gente não der esse movimento, ele não funciona no equilíbrio. Primeira coisa, ouvintes e internautas, parem um instantinho, olhem-se no espelho para ver os seus braços, suas pernas e sua barriguinha. E primeira recomendação, né? Quer dizer, perdeu dinheiro no mercado financeiro, brigou, vai pra academia, vai pra praia, dá uma corridinha. Ajuda a desestressar. Sobe e desce a escada, né? pelo menos. Mas quer dizer, então é que a gente, quer dizer, a máquina está programada, tem um código genético para tal coisa e a gente está desrespeitando. Isso, né? O nosso código genético, que é o nosso genoma, ele é o mesmo de milhões de anos atrás, ele não mudou. O que mudou foi o ambiente. Então, se você tem um carro a gasolina, você não vai pôr diesel no carro. Então, se o nosso corpo é para o movimento, a gente tem que dar movimento. Os 30 minutos diários. Os 30 minutos diários tem que ser 30 minutos diários ou eu posso fazer 2 horas num dia e descansar o resto da semana? Não pode, porque quando você faz, imagina que seu corpo ele tem um nível de condicionamento. Então, se você faz, que a gente chama de atleta de fim de semana ou atleta esporádico, ele faz uma atividade física, 2 horas ela nunca é de pouca intensidade, 2 horas é uma quantidade muito grande. Muito provavelmente você foi muito além do que seu corpo está acostumado. E aí, o nosso sistema imunológico, ele fica imunodeprimido, ele fica mais fraco. Então, o teórico benefício, né? Teoricamente você teria um benefício da atividade física, você tem um prejuízo. Então é muito normal que a pessoa que se exercita só no fim de semana... Pega um resfriado depois, além de ter uma lesão, né? Torcer o pé, o joelho. Você falou do resfriado, ele é um clássico, né? São as infecções oportunistas, elas acontecem. O ideal é você dar um pouco por dia. Claro que o nosso corpo ele é muito inteligente, ele se adapta ao movimento. Então, a primeira vez que você fez uma entrevista na rádio, você gastou muito mais calorias do que você está gastando hoje, né? Porque isso para você já se tornou um hábito. Então, se você andar sempre meia hora do mesmo jeito, a mesma distância, o que você gasta ali no começo 200 calorias, depois você vai gastar menos, você vai gastar 180. O corpo rouba um pouquinho. Então, o ideal é isso. Um dia eu vou andar 60 minutos, no outro dia eu vou andar 20, mas vou andar num ritmo mais acelerado. Então, um dia eu vou correr 30 segundos e andar 2 minutos.
Então, você brincar com essas variáveis é importante para o corpo não se adaptar. Márcio, e a questão, assim, na verdade a gente tem, né, na maioria, chegando assim, pessoas de 50 anos, o que você mais encontra é um histórico de sedentarismo, né? E muitas delas falam assim, agora está muito tarde para eu começar. Você deve ouvir muito isso também no consultório, né? Como é que a gente quebra esse... Porque isso é uma mentira, todo mundo pode começar em qualquer hora, a época da vida, né? E nessa época da vida, com 40, 50 anos, a atividade física ela talvez seja mais importante do que em qualquer outra época da vida. Pode fazer diferença? Faz total, porque veja bem, a partir dos 30, 40 anos, nosso corpo entra num processo de perda de massa muscular de forma espontânea, né? Que chama de sarcopenia. Então, a cada década, a gente vai perdendo 5 a 10% da nossa massa muscular. Quais são as consequências disso? Primeiro, você vai perder autonomia. Você, sem massa muscular, você deixa de executar movimentos que você executaria. E como você bem disse, a gente vai viver mais 3, 4 décadas. Então, você quer viver melhor né, com autonomia, com qualidade esses anos. Isso é uma coisa. A segunda coisa, 1 quilo de músculo gasta de 5 a 6 vezes mais calorias para se manter durante um dia do que 1 quilo de gordura. Então, o nosso metabolismo começa a cair muito, porque você perde massa muscular. Quer dizer, fica goleada da gordura contra o músculo. É isso. E aí, o que você comia com 30 e não engordava, com 50 vai engordar. E aí, é um processo... É um processo que não tem fim, né? Porque você começa a diminuir gorduras. Você começa a comer a mesma coisa e engordar. Então, aí as pessoas acham que assim, perderam a batalha. E na verdade a batalha vai começar a ser ganha quando se adotar uma rotina de exercício. Uma rotina. E assim, a atividade física ela não tem só o benefício físico. Ela tem um benefício social. Você começa a fazer amigos, né? Então eu costumo brincar que a atividade física ela só é valorizada em 2 épocas na vida. Até 12 anos, que é quando você precisa fazer amigos, você está lá na escola. E depois, quando você tem 65, 70, que o médico fala, querido, se não fizer, né? E aí ela passa a ter uma importância grande porque você quer viver com qualidade. O que uma pessoa sedentária, a vida inteira sedentária, chega aos 50 anos e aí, não, eu quero virar esse jogo. Como é que eu faço? Bom, primeiro tem que fazer um check-up. Primeiro, né? O check-up é super importante, mas assim, sempre passo a passo. A maravilha da atividade física e do corpo é o seguinte, quando você tem um corpo que ele é sedentário, aí você dá um estímulo só um pouquinho maior, ele reage e ele melhora, e aí você dá um estímulo um pouquinho maior. Então a grande dica é, vai devagar, não queira virar um atleta do dia para a noite, então começa caminhando, cumpra 150 minutos de atividade aeróbica na semana, divididos em 5 dias. No começo eu só consigo andar. É isso, você vai andar. Só que depois dos 50 anos, mais importante até do que a atividade aeróbica, é o que a gente estava falando de atividade de força. É alguma atividade que promova o ganho de massa muscular. Para ajudar o metabolismo, essas Exato. coisas. Que é você fazer a musculação mesmo, ou seja, você poder ajudar na postura, ter força para carregar puxar um neto do chão, pode ser assim. A musculação, pode ser o pilates. Isso é muito interessante que você está falando, porque as pessoas passadas da idade... Elas acham que não pode pegar peso, né? Não pode fazer isso. Isso é muito legal, porque a Organização Mundial da Saúde ela diz o seguinte, que a partir dos 60 anos, 3 vezes por semana de atividade aeróbica já é o suficiente. Mas você precisa de 3 vezes fazer algum trabalho para manter a massa muscular. Quanto mais velho, mais importante o trabalho de ganho de massa muscular. E aí, assim, musculação é bom? É ótimo. Natação é bom também. Pilates. Você tem uma série de atividades que se adaptam até às características de cada um. Características de cada um. Então, tem que procurar e, assim, tem que incorporar. Tem que fazer parte mesmo do nosso dia. Quer dizer, então, Márcio, que, na verdade, você pode... O treino ficar mais puxado não é um impedimento à sua idade. Na verdade, você pode ser um maratonista, pensa assim, eu tenho 40 anos, tenho 50 e aos pouquinhos eu posso chegar a ser um maratonista, até isso. Pode. Sem nenhum impedimento. O Drauzio Varela disse que começou, fez isso. A primeira maratona dele
Aos 49 anos ele decidiu ser maratonista. O importante é sempre assim, respeitar o seu corpo e passo a passo, porque é muito comum a pessoa chegar aos 40, 50 e acontece alguma coisa, principalmente do lado emocional, ou é uma doença na família, ou é uma separação, enfim. E aí o cara fala assim, vou mudar minha vida. E tenta ser atleta, se auto-intitula atleta, do dia para a noite. Normalmente essa pessoa desiste muito rápido, né? Porque tem que ser respeitando realmente os limites para evitar lesões, que claro que um corpo de 50 anos ele não é forte como um corpo de 12 anos, de 15 anos. Até para se recuperar de uma lesão. E recuperar de um treino para o outro. Então tudo tem que ser dentro do limite de cada um. Mas é um pouquinho por dia. Eu acho que essa é fundamental. E, por exemplo, a pessoa não gosta de correr. Não gosta de correr, não quero correr e tal. Que outras atividades aeróbicas ela pode fazer? Enfim, ela tem que descobrir o que ela gosta. Deixa eu aproveitar e pegar carona. E aproveitando, estamos conversando com Márcia Talla sobre condicionamento físico aqui no 50 Mais CBN. Ela não gosta de correr ou que muitas outras desculpas você ouve no consultório? Eu não gosto de correr, eu já tentei isso. Que são aquelas, parecem umas verdades absolutas. Olha, eu tenho problema na lombar. Então, as pessoas já vão cheias de fatores limitadores. Elas já vão cheias de álibis, né? Elas já vão com respostas para tudo. A atividade de corrida, eu diria o seguinte, é uma atividade de altíssimo impacto. Então, nem todo mundo está apto a correr, né? Esse grande boom de grupos de corrida aí também é proporcional a um boom de consultas a ortopedistas, né? Posso te dizer que praticamente 40% das pessoas que estão em grupo de corrida, uma vez por ano tem que parar pelo menos um mês para cuidar de lesão. Então você tem que pensar, pô, isso é saúde? Se eu estou fazendo uma atividade física onde 40% para um mês para se cuidar de lesão, não sei se é saúde. Então, você não gosta de correr, você não está apto a correr, você tem um monte de atividade. Mulher, dançar. Dançar é maravilhoso para mulher. Tudo tem que ter regularidade. Não adianta você dançar uma vez na semana. Então, você gosta de dançar? Dançar é uma atividade que você tem impacto, como a corrida, mas o impacto menor. O impacto para a mulher é fundamental depois dos 40, 50 anos. Só com impacto que você produz massa óssea. E a osteoporose é uma realidade das mulheres, principalmente pós-menopausa. Então, bom consumo de cálcio, vitamina D, que é um sol da manhã, né? E você conseguir o impacto é fundamental. Então, mulher adora dançar, você tem bicicleta, você pode nadar, você tem, sabe, muitas outras coisas que você pode fazer. Caminhada é uma alternativa. Então, nem todo mundo tem. Eu costumo brincar que a atividade física é igual uma caixinha de ferramenta, né? Agora, você tem indicação para cada uma delas. Você vai trocar um pneu de carro, você não vai pegar um martelo, você vai pegar uma chave de roda, enfim. Então, para uma mulher que precisa produzir massa óssea, então vamos estudar caso a caso. Então, vai caminhar, vai dançar, se gostar de correr, vai correr. Agora, não adianta para uma mulher com osteoporose depois de 50 anos fazer hidroginástica. Você não tem impacto nenhum, né? Que é normalmente o que a maioria das mulheres mais velhas acaba fazendo. Olha que engraçado. A pessoa tem osteoporose, está mais velhinha, fala, então vai para a piscina. É a pior opção, né? Você tem que produzir impacto. Então vou pôr ela para correr, não vai aguentar, né? Então você tem que usar o bom senso. Fica 2 dias na hidroginástica, 2 dias você anda, e aí você vai alternando os estímulos mesmo. Isso é fundamental. Agora, corrida é uma coisa interessante, né? Porque muita gente diz que não gosta, mas quando começa a correr se apaixona, né? É uma coisa muito gostosa de fazer, né? Tem fatores aí hormonais, né? Tem a endorfina que age muito fortemente, principalmente em atividades que você pratica por mais de 30 minutos de maneira contínua, que é o caso da corrida. Então você tem uma produção forte de endorfina e aí a partir do momento que você deixa de praticar, você sente falta mesmo, você está viciado, é muito engraçado, a corrida vicia, mas não só a corrida, qualquer atividade aeróbica, acima de 20, 30 minutos que você faça regular, você vai ter essa dependência. Tem o fato, eu brinco que em São Paulo cresceu muito o grupo de corrida porque a gente não tem praia.
Porque é um momento que todo mundo se encontra, é aquela tribo com todo mundo camiseta igual, que você conversa com os amigos. No Rio de Janeiro, você tem a praia, você não precisa combinar nada. Você passa lá, tem um amigo seu lá na rede de vôlei, tudo bem, vai jogar. Tá? Em São Paulo não tem isso. Então, em São Paulo, você tem mais de 200 assessorias de corrida. Você tem assessorias com mais de 2.000 alunos. Nossa. Então, você vê o lado social da atividade física. É super importante. Então, a pessoa se vicia pela endorfina, melhora muito a autoestima, porque correr emagrece de fato. Então, a pessoa melhora a autoestima. Você dorme melhor, você diminui o estresse, faz amigos. Então, acho que aí se explica um pouco o fenômeno aí das corridas. Agora, como quebra esse preconceito nisso? Tem Essa uma inércia, dica né? tem uma dica assim para falar assim, não, olha, faça isso e Então, o mais difícil são os 3 primeiros meses, que é quando o seu corpo ele vai entender um novo padrão. Então, Vai se rebelar também. Esse começo ele vai se rebelar, exatamente isso. Então, você tem que ter a consciência que nesse começo você vai sentir preguiça, você vai ficar mal-humorado, você vai querer desistir. Então, no começo não é tão importante a intensidade, é importante a regularidade. Nem que você fala, vou fazer essa meia hora num ritmo bem de leve, não importa, você deu o estímulo. Então, no começo, põe na cabeça, 90 dias, os 3 primeiros meses, que nem que seja um pouquinho por dia, você tem que descer e fazer. Que aí seu corpo É já... uma espécie de purgatório até chegar ao nirvana. É isso. E aí depois seu corpo já entra nesse ciclo virtuoso, vamos dizer assim, que ele se acostumou com a atividade física, e aí você pode aumentar a intensidade, enfim. E o que acontece hoje em dia com muita frequência, e principalmente nessa faixa, né, depois dos 40, 50, as pessoas estão com sobrepeso e aí elas acham que vão substituir. Tem uma perigosa combinação que é assim, eu vou para um spa, eu emagreço 4 quilos em uma semana, na verdade não emagreceu, perdeu, sei lá, água, qualquer coisa que vai repor depois, porque essa situação, o corpo se sente no deserto, e né? spa é a versão mais light, né? Porque tem os remédios lá, os moderadores, enfim. Não, considerando, e também tem isso, e tem uma coisa de que as pessoas acham que usando o medicamento, elas estão investindo na saúde. Né? Ah, não, mas eu perdi peso. Ah, mas eu estou com as taxas sob controle, mas está tudo artificial. Você também encontra isso e tem que abrir os olhos das pessoas em relação a isso? Muito, assim, vou tentar ir por partes. Assim. Não, nada contra os spas, são legais, mas não é só não é isso que vai resolver a sua vida, né? Vamos lá, você perguntou quais as desculpas que as pessoas mais usavam. A principal é falta de tempo, né? E eu não gosto, falta de tempo, e a outra eu odeio o ambiente de academia. Então são as 3 Isso é desculpas. verdade. Que na academia só tem gatinhas, e eu não me sinto confortável no ambiente de academia. Então são basicamente essas 3 desculpas. A manobra de spa, ela é perigosíssima, né? Porque você vai para um spa, você fica uma semana, isso eu digo spa ou qualquer outra dieta restritiva. Então imagina que você tem um metabolismo... Sim, pode ser uma dieta daquelas de fruta, de água, isso, de abacaxi. Imagina que você tem o seu corpo que gasta 2.000 calorias para se manter. Aí você vai para um spa ou entra em alguma dieta e está consumindo 700 calorias. Obviamente, seu corpo tem que sobreviver. Você está dando muito menos. Ele tem que jogar alguma coisa fora. Ele vai jogar massa muscular, que gasta muito mais caloria do que a gordura. Então, claro que você vai perder um pouco de gordura, mas você vai perder muita água. Você vai perder muita massa muscular. E aí, quando você sai do spa, você entrou com o metabolismo 2.000, você sai com o metabolismo 1.800. Então, o que você comia antes de entrar no spa, que engordava um pouquinho, agora você come e engorda um pocão. Então, esse é o problema. Cada vez que você vai no spa, você diminui o seu metabolismo. Isso é muito ruim. E outra coisa, você cria uma situação dentro do spa que ela é irreal na sua vida aqui fora. Porque na sua vida aqui fora, você tem que trabalhar, você não vai ficar comendo, sabe... Não vai ter um bocadito a cada 2 horas. Não vai ser aquele alface, entendeu? Então não dá. Você tem que, na verdade, a alimentação, você tem que seguir 5 regras básicas. Comer fracionado, melhorar o consumo de água, porque todas as reações do nosso corpo dependem de água. Diminuir o consumo de gordura, principalmente as gorduras saturadas. Aumentar o consumo de fibra, fundamental.
que melhora a saciedade, melhora a sensibilidade à insulina, melhora as taxas de colesterol. E a última dica é diminuir a quantidade de sal e açúcar, que a gente tem essa tendência a sempre colocar sal e açúcar. E aí você perguntou, é tudo artificial? A pessoa, né, ela tem a impressão que está tudo sob controle. Você tem pressão alta? Não. Quer dizer, eu tenho pressão, mas você está medicada, aí por isso é que ela não disparou, né? Eu não tenho colesterol alto, mas o cara toma um remédio. Só que esses remédios, eles têm muitos efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Né? Então, é uma falsa impressão que está tudo controlado. Com atividade física, você consegue controlar muitas dessas situações. Bom, estamos conversando com Márcio Atala sobre condicionamento físico no 50 Mais CBN. E, bom, eu acho que isso é um grande problema e tem que ser um choque de realidade, né? Nas pessoas que acham que estão com as suas taxas sob controle, mas porque isso está sendo mantido artificialmente, ela não está num patamar de saúde. Agora, é diferente para homens e mulheres nessa faixa de 50 anos, o corpo de cada um? Você falou um pouco de como é que é a mulher, né, que precisa do impacto para prevenir a osteoporose. Isso. O que é mais recorrente de problema nessa faixa etária em cada sexo? Tá. É diferente, sim. Só completando a última resposta, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Por isso que cada vez mais tem a cirurgia bariátrica, cada vez mais tem o remédio milagroso, e isso é uma realidade. No meu consultório, muitas pessoas chegam falando, eu engordei para fazer a cirurgia bariátrica. Ela quer que alguém resolva o problema por ela. Enfim. E sem pensar em todos os efeitos, tudo que é depois da cirurgia, isso, né? E o homem, ele começa, a testosterona, a produção de testosterona cai com a idade. Isso no homem tem um aspecto direto com o ganho de massa muscular. Então o homem, a partir dos 50 anos, ele começa a perder bastante a massa muscular. A mulher, ela não tem tanta produção de testosterona, até por isso que a mulher não é tão musculosa quanto o homem. Então, o homem, a partir dos 50 anos, ele começa a sentir um declínio muito maior do que a mulher nessa parte de autonomia mesmo. Então, para o homem se faz muito necessária a musculação, esse trabalho de força. Na mulher, o que grita mais por conta da menopausa e dos hormônios é um acúmulo novo de gordura abdominal, que até os 45, até chegar à menopausa, você repara que o homem é que tem uma tendência a acumular mais a gordura abdominal. Mulher é mais em quadril, em coxa. Com essa mudança hormonal da mulher, ela passa a ter um acúmulo de gordura maior na região abdominal. Então o risco cardíaco da mulher acaba se equilibrando com o do homem a partir dos 50 anos. Quer dizer, as curvas se juntam nessa fase. Se juntam. O homem diria que ele tem a vantagem de praticamente não ter essa perda de massa óssea, mas ele tem a desvantagem de ter uma queda maior da testosterona. E que provoca perda muscular. Perda muscular. Márcio, no caso, você falou, né, da alimentação, das coisas importantes. Até que ponto a gente pode confiar nos alimentos capazes de retardar esse envelhecimento? Tem alguns, porque volta e meia nós somos brindados com novos elixires da juventude, a panaceia. Agora você come chia, agora você come isso, come aquilo. A chia está super na moda. Em alta, né? Está muito em alta. Então, o alimento funcional, primeiro, essa denominação funcional é muito engraçada, né? Todo alimento é funcional, todo alimento tem uma função, né? Então, mas o alimento, para ter essa característica, vamos supor, a canela para melhorar a sensibilidade à insulina, tem que ser todo dia. Você tem que consumir esse alimento, como eu falei anteriormente, atividade física. Se você tem 30 dias no mês, você tem que consumir a canela 25 dias no mês. Aí ela não pode achar que eu vou consumir a canela 3 vezes no mês e ela melhorou a minha sensibilidade à insulina. É o mesmo com fibra, é o mesmo com frutas, é o mesmo com chá verde. O chá verde emagrece? Gente, emagrece. Se você tomar todo dia, principalmente a infusão das folhas, né? Agora... Correr um pouquinho, não comer gordura. Adianta eu tomar o chá verde e todo dia comer um milkshake, você entendeu? Ele é sempre... Os alimentos funcionais, eles são um aliado. Ele não é o tratamento principal. Mas que esses alimentos eles têm sempre algum benefício, isso tem. Agora tem que fazer parte. Eu falo isso do farelo de aveia.
Farelo de aveia é um tremendo aliado para controlar o colesterol. Mas são 2 colheres de farelo de aveia por dia. E se você não fizer isso um hábito, não vai ter o efeito. Aí não adianta falar que o farelo de aveia, que a chia não resolve. Eles ajudam, eles sozinhos não tratam. E no caso, quem é mais, quem se aferra mais aos seus conselhos, e, digamos assim, taxa de retorno, né, das pessoas que vão ao seu consultório, homens ou mulheres? Quem acaba se dedicando mais? Tem uma diferença entre sexos nesse caso também? Tem, é assim, até os 40 anos é o homem, é a mulher, desculpa. Até os 40 anos, quem tem uma adesão muito maior é a mulher. Mas você diria que isso é por causa... É por causa da vaidade. Pela vaidade, pois é. O que move a mulher, mais do a primeira que razão a questão da saúde, é a do vaidade. bem-estar. E o homem, ele tem uma adesão muito maior a partir dos 50 anos. Assim, a partir dos 50 anos, a adesão masculina ela é infinitamente superior à da mulher. Porque vaidade também. Eu acho que o homem é uma questão de saúde. Ali os exames já estão... Eu acho que aí dá um clique nele, né? O colesterol está alto, isso, dá um triglicerídeos. E isso é muito claro, a gente percebe muito claro. E assim, tocando num assunto que não é minha área, mas eu me deparo muito, e isso é um problema, diria, mais da mulher, você observa, o problema emocional ele é o gatilho para a obesidade. Nas mulheres acima de 40, 50 é muito claro você conversar com uma mulher e ela fala, eu era magrinha até os 40, me separei e engordei 30 quilos. Mas você está falando uma coisa que eu acho da maior relevância, porque a questão do drive feminino ser a vaidade já é ruim, porque é um caminho torto, né? Porque não é a questão... Não é para ela, né? Não é o bem-estar dela, né? Pois é, uma coisa para fora, não é dentro, né? Porque essa coisa, até ser magro é bom para dentro, mas imagino que o que leva ao consultório é estar bem para ser... saudável. Não, nesse caso, a maioria das mulheres, para ser admirada, para ser desejada, que já não é o melhor dos caminhos. E aí depois, quer dizer, quando você tem uma fase que é delicada na vida da mulher, de menopausa, de às vezes de separação, etc e tal, perde o chão, porque se a única coisa que levava em conta, né, era a forma como ela era vista e não como ela se via, aí ela acha que a batalha está vencida, que ela perdeu a batalha. Eu estou fazendo um trabalho para um plano de saúde e eles me mandaram 200 pessoas que estão numa situação que não é boa e que se nada for feito daqui 2 anos é de cirurgia e um custo muito alto para esse plano. E eles mandaram essas 200 pessoas, todas essas 200 pessoas, a maioria, entre 40 e 55 anos. E o que a gente observa, 60%, 70% são mulheres e todas, não veio uma mulher que não tenha sido um gatilho emocional. Tá? E esse gatilho é separação? Na maioria das vezes. Já vi mulher que o marido faleceu, já vi mulher que perdeu o emprego, entrou em depressão, mas eu diria que ansiedade e depressão estão presentes em 100% dos casos dessas mulheres. E é incrível porque o exercício físico é muito bom para combater a ansiedade e a depressão, né? E aí é onde eu tento convencê-las, mas realmente você percebe que o fator emocional ele pega muito. O homem, ele é engraçado, é ao contrário. Normalmente, na separação, ele quer ficar bonitão de novo. Quer voltar para o mercado. Exato. Quando ele procura esse homem de 45, 50, ele tem uma disciplina que as mulheres não têm na cidade. Né? Elas meio que estão um pouco desencantadas. É mais nova, né? Tem que acompanhar o ritmo da namorada. Faz sentido. Agora, é possível, você estava falando, né, da questão do estresse e tudo mais, é possível controlar esse estresse? Porque você acaba tendo um papel meio de psicólogo ali com as pessoas, né? Você fazendo exercício, você se alimentando bem, de alguma forma isso influi quando você tem um conflito no trabalho? Isso acaba influenciando positivamente a resposta ao estresse? O momento agudo do estresse, ele não vai melhorar, né?
Então eu tô Mas ali. ele também é uma coisa que faz parte, né? Faz parte da vida. Da sobrevivência Isso, das pessoas. exato. Né? Então, esse momento, não. Onde que a atividade física melhora muito o estresse? Na hora que você começa a fazer atividade física, normalmente você consegue se desligar desses problemas, você termina a atividade física com uma sensação muito melhor, você tem uma qualidade de sono melhor. E aí a gente entra num ponto importante que é o sono. O sono está diretamente ligado à reparação do seu corpo. Você, quando dorme, você libera uma série de hormônios que vão ser responsáveis por diminuir o estresse. As últimas horas do sono são onde ocorre o reparo psicológico. Então imagina que você fez atividade física, você está cansado e você consegue dormir as horas que você tem que dormir. Quando você não fez atividade física, sua cabeça fica realmente, você não está com o corpo cansado, você vai dormir e sua cabeça não para de funcionar. Essas últimas horas que você deixa de dormir é onde ocorre o reparo psicológico. E aí a pessoa que dorme pouco, acorda muito cedo, antes do que deveria, ela é irritada, ela tem mau humor e ela tem dificuldade de concentração. Então você percebe que uma pessoa que nessa situação acaba ficando muito mais estressada. Você fazendo atividade física, você atenua muito. Então a qualidade do sono ela é fundamental. E ainda por dois motivos muito importantes. Tem um hormônio que é responsável pela saciedade. Quando você dorme pouco, a gente produz pouco. Tem um hormônio que é responsável pela fome. Quando a gente dorme pouco, a gente produz muito. Nossa. Então não dormir é sinônimo de obesidade. Exatamente. Você caminha... Você tem inúmeros estudos que pessoas que dormem menos de 6 horas têm um peso muito maior do que as pessoas que dormem de 7 a 9 horas. De 7 a 9. Isso. O que é também uma coisa ficando cada vez mais rara rara, rara. Nos tempos modernos. Isso a gente está falando de média. Claro que tem aquilo que a gente chama de curto dormidor, né? Que é o cara que dorme 5, 6 horas e está inteiro, ele não tem esse problema. E tem gente que precisa de 11, que a gente chama de longo dormidor. É raro, mas tem pessoas que precisam dormir 10 horas. Mas a média, 7 a 9, e tem esse problema. Você dormiu pouco, você produz mais um hormônio que te dá fome, menos o que te dá saciedade, você fica mais irritado, mais estressado, mais cortisol. Desorganiza tudo. Você não tem aquele equilíbrio que a gente estava falando que o corpo foi. Sem contar que hoje em dia você ainda tem um número expressivo de pessoas que tomam remédio para dormir, né? Que aí isso aí fica ainda mais alterado, é mais complicado ainda. Agora, é possível, as pessoas devem acreditar. É claro que se você tem uma condição qualquer crônica, não, mas a prática do exercício, a alimentação correta, você pode, inclusive, num médio prazo, deixar de tomar remédios que você, quer dizer, deixar de ser refém dessa medicalização que ocupou a vida de boa parte, principalmente nessa faixa depois dos 50? Pode, assim, diminuir muito a quantidade de remédio. Tudo depende do momento por isso que eu falo, quanto antes você se cuidar, melhor. Então vamos supor, eu cheguei aos 50 anos, estou com a glicemia 140, é alta. Tem muita gente aí que pode até apelar para o remédio por ser mais fácil, mas 140 de glicemia, lembrando que 99 seria a taxa ideal, você melhorou a alimentação, você fez atividade física, você baixou dos 99 e você não tem efeito colateral. Aí você vai entrar com medicação, então é muito claro que, principalmente com diabetes, a atividade física e a alimentação são fundamentais. Agora, se você espera estar com a taxa de glicemia 400, não vai ser a atividade física e a alimentação. Esse é um caso que é muito mais difícil de reverter. Então, por exemplo, a mesma coisa da pressão, a mesma coisa do colesterol. Você chega com colesterol 250, 300, você entra com alimentação, com atividade física, é certo que vai ficar controlado. Isso é fato para qualquer um. Agora, se você espera uma situação que você está com 500 de colesterol, se você não entrar com medicamento, é um risco cardíaco absurdo. De ter qualquer coisa. Bom, estamos conversando com Márcia Atala, aqui no 50 Mais CBN, e aí estamos falando, né, de medicação, e aí uma outra coisa, também uma fase da vida onde é mais comum acontecer um infarto, o câncer, e as pessoas tendem a ficar temerosas depois de ter um episódio desses em relação ao exercício físico, quando ele, na verdade, é fundamental, né? Para a volta, para você, quer dizer, não só superar a doença, mas como garantir qualidade de vida. Isso, os médicos hoje, graças a Deus, eles são aliados, né?
não existe um médico que não recomende a atividade física. Mas houve uma época que os médicos não eram olha, aliados. eu acho que, assim, não muito para trás, mas década de 80, uma mulher que tivesse tido câncer de mama, não era recomendado que ela fizesse exercício depois. Isso é bem bem recente. comum. E aí hoje você pega, por exemplo, um Dr. Drauzio, que é um oncologista que trata muito de câncer de mama, ele fala, a atividade física é a melhor parte, assim, é mais eficiente no tratamento e também é mais difícil, né? Que as pessoas têm mais dificuldade em fazer, mas ela tem um resultado em muitos casos, mais eficiente até do que um tratamento de quimioterapia. Claro que você tem que fazer quimioterapia, mas você terminou essa fase, você fazer atividade física, a chance do câncer retornar é muito menor. Problema cardíaco, então, o nosso coração é nossa bomba, né? Então, é um super músculo. músculo. Tem que treinar. Agora, imagina se você tem um músculo que tem que bater 100 vezes por minuto para dar conta de jogar sangue e oxigênio para o corpo. Quer dizer que esse músculo está fraquinho. Agora, se você vai melhorando essa musculatura aos poucos, você tem um coração que só precisa bombar 50, 60 vezes por minuto. Ele é um coração mais eficiente. Então a gente tem que pensar nisso, melhora o transporte de oxigênio, melhora o transporte de sangue. E memória? Olha, tudo que eu falar aqui de memória, tudo ainda, são estudos que não têm uma grande comprovação científica. Porque são muito novos esses estudos. Muito novos, né? mas hoje já tem uma corrente muito forte dizendo que a atividade física, por envolver um aspecto cognitivo grande, de aprendizagem, de você prestar atenção no movimento, retarda o aparecimento do mal de Alzheimer, né? Como também você aprendeu uma nova língua após os 50 anos, mas a atividade física já é quase um consenso, sem ainda, você precisa de mais tempo de estudo, mas com grandes benefícios em relação à memória. Márcia, então dá assim um conselho para a gente amarrar tudo, assim, não pense, é difícil, mas não é impossível. Como é que você diria assim, olha, quem tá vendo ou quem está ouvindo... Vai fazer 50 anos semana que vem. Não sei, vai fazer 20, 30, 40, porque é o seguinte, os 50 chegarão. Chegarão. Mas e depois dos 50... ele vai fazer, ele não fez nada até agora, está sentindo que o corpo mudou, enfim, está mudando. As pessoas vão ficando com vergonha, né? Isso. Você vê até em academia, as pessoas ficam meio tensas, como é que eu ajusto o aparelho? Você tem que, às vezes, atravessar, superar um monte de barreiras. Que estão te segurando. Então, minha dica, primeira dica, é muito mais fácil do que parece. É um pouquinho por dia, né? Então, meia horinha por dia, todo mundo tem para cuidar do corpo. Se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar da sua saúde. A maquiagem leva meia hora. A sua saúde não é só sua. A sua saúde é de todo mundo que gosta de você e depende de você, né? Isso as pessoas só percebem quando tem algum problema que afeta essas pessoas. Então, assim, é muito simples. Então, começar um pouquinho por dia. Não querer fazer essa transformação de uma maneira radical, porque ela não vai sustentar. Passo a passo, estabelecer metas realistas, né? Então, não adianta eu querer estabelecer uma meta que não é real. Então, eu vou falar, olha, vou cumprir meus 150 minutos por semana, meia horinha andando, isso é real, eu consigo. Depois que isso já se tornou tranquilo, que você dá o próximo passo. Então, estabelecer metas é fundamental. Saber arrumar uma companhia. Alguém que dependa de você, que você dependa, um incentive o outro. Isso é muito bom. Ajuda muito. Muito. Outra coisa, não decida na cama se você vai ou não fazer atividade física. Isso é uma briga injusta. Tá frio, tá chovendo, você debaixo do edredom, você olha assim e fala, hoje eu não vou. Pô, você não vai. Se você for decidir aquela hora, você não vai. Se troque e depois decida. Aí depois que você se trocou, você vai. Né? E essa coisa de se adaptar, eu vivo essa realidade dentro da minha família. Meu pai tem 72 anos, tava lá, eu falei, pô, pai, você sempre foi atleta, né? Um cara, pô, não pode ser. Aí ele teve uma crise de coluna, mas enchi a paciência dele para ele entrar no Pilates. Tem 3 meses que ele está fazendo. A postura melhorou, o astral melhorou. Ele já agora, outro dia, estava saindo para o Pilates todo perfumado, com uma linha. Você vê como mexe na autoestima da pessoa. Então é isso, começar devagar e sempre.
Obrigada, Márcio. Foi ótima a conversa. Então, exercício. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É mais fácil e mais gostoso do que parece. Isso. É mais fácil e muito mais gostoso do que parece.